Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Keila, do canal Kay Biscuit. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos finalizar esse quadrinho. Já tem um vídeo dele aqui no canal, como que eu fiz, né? Como que eu montei essas partes. Agora eu vou fazer um aplique para colar aqui no quadrinho. Então, vou reservar essa parte. Eu vou fazer Nossa Senhora Aparecida como aplique. Então, eu vou pegar um pedacinho de massa cappuccino com amarelo. Peguei o cappuccino com um pedaço amarelo, uma quantidade assim boa até que eu peguei, porque eu vou fazer o vestidinho, né, dela. E aí eu vou reservar uma outra parte também depois. Enfim, eu peguei uma quantidade que se eu não usar, depois eu guardo. Desse tamanho aqui, ó. Então, eu acho que essa quantidade tá boa. A massa, tanto amarelo como a cappuccino, elas estão bem úmidas, tá? Elas estão bem sovada, na verdade, que eu tô sovando, mas elas estão bem mole, assim, eu quero dizer, né? Deixa eu reservar aqui o quadrinho. Eu vou fazer tudo manual, tá? Então, ela, eu quero dizer, né? Ela eu vou fazer manual. Eu vou fazer essa bolinha e eu vou alongar, tá? Vou fazer um rolinho aqui, ó. Vou dar uma achatada aqui na mesa. Dou uma alongadinha. Aqui é como se fosse o vestidinho dela mesmo, né? Eu vou fazer assim, vou dar essa achatadinha aqui na mesa. Aí eu puxo com os polegares, eu vou puxar assim, um pra direita e pra esquerda, tá? Vou fazendo dessa forma assim, e passo o dedo também indicador, pra dar esse formatinho, ó, vai formando assim. Então, eu quero que fica... Eu não quero, na verdade, eu não quero que fica muito fino, mas eu acho, olhando aqui, que essa quantidade tá boa. De massa, eu quero dizer, tá? Essa quantidade tá boa. Aí, eu vou dar uma achatadinha aqui. Ó, eu vou dando um formato, tá? Um formato do vestido, assim que eu quero. Vou apertando, vou modelando, ó. Vocês viram? O tamanho tá... tamanho não, né? A grossura tá boa. Eu vou medir aqui na plaquinha, no quadrinho, isso. Do jeito que eu quero mesmo. Tá ficando exatamente como eu preciso, como eu quero. Agora, eu dou mais uma alisada aqui, né? Eu dou mais uma alisada assim, pra não ficar nenhuma rachadura. Passar o pincel, o modelador, pra modelar aqui embaixo. E eu vou pegar essa esteca aqui, ó. Essa esteca, eu vou fazer uma marcação aqui em cima, tá? Fiz de um lado, agora eu vou fazer aqui do outro. E ela fica assim, ó. Porque aqui vai ser como se fosse... Ela tá de vestido. Eu vou fazer 4 marcações aqui embaixo. Ó, vou fazer 2 pra cá. Eu viro... Eu vou virar assim a esteca, ó. De lá pra cá, na verdade. E 2 assim. Isso. Deixa eu arrumar aqui, né? Ó. Porque é um aplique, né? Ela vai ficar deitadinha assim no quadrinho. Tá? Tá parecendo que tá bem amarelo, né? Mas ele vai dar uma escurecida. Então, ele vai ficar uma cor bacana. Uma cor
um pouquinho mais escuro mesmo. Deixa eu reservar aqui. Não, na verdade, aqui eu já vou tirar os bracinhos. Eu vou fazer 2 bolinhas aqui, 2 rolinhos, na verdade, né? Porque eu vou tirar os bracinhos dela. São bem pequenininhos, óbvio, porque é do tamanhozinho, né, do aplique aqui da bonequinha, que vai ficar, que vai representar Nossa Senhora Aparecida. Então, eu pego 2 pedacinhos do biscuit e vou fazer 2 rolinhos, tá? Ó, fiz um rolinho, que vai ficar um bracinho aqui, e o outro rolinho do outro lado. Isso. Medir pra ver se fica o mesmo tamanho, mais ou menos, né? Um ficou um pouquinho maior, aí eu dei mais uma enroladinha e ficou bom. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o cappuccino, um pedacinho da massa, vou pegar o pincel modelador, um pedacinho do cappuccino e vou colocar aqui dentro, que vai ser a mãozinha dela. Faz essa bolinha, ó, abre um pouquinho ali que vocês viram, e aí eu coloco aqui dentro a mãozinha dela, tá? Aí eu vou pegar o pincel de água, porque como tá bem úmido, bem molhado as massas, eu não vou passar cola. Eu vou tudo com o pincel de água, porque senão a cola vai manchar, enfim. Agora eu venho com essa estequinha também de faquinha. Pode ser essa ou a outra menorzinha, e só dá uma fissurinha pra abrir assim, levantar o polegarzinho, porque ela vai ficar, uma mão vai unir a outra, né? Como se ela estivesse fazendo a oração. Dobra um pouquinho, ajeita aqui assim, ó, o cotovelinho, venho com o pincel de água e coloco. Como eu falei, eu não vou colocar cola para não manchar. O biscoito ele vai aderir bem fácil, porque tá muito molhada essa massa. Tá até mole assim demais, tanto uma como a outra. Cappuccino também. O outro lado faço igual, eu abro um pouquinho aqui, ó. Venho depois com a bolinha, faço um rolinho, tudo bem pequenininho, tá? Coloco aqui dentro, passo água, né? Deixa eu passar água. Colocar aqui dentro. E aí, mesmo processo que o outro. Abro um pouquinho e ajeito aqui pra ela virar o bracinho, pra ela unir as 2 mãozinhas. Com essa estequinha eu levanto o polegar, vou levantar o polegar das 2 juntas também. E levanto bem certinho, ó, fica assim, polegarzinho. Pincel de água também pra ficar no lugar da cola, da colinha. E vou unir as 2 mãozinhas, os 2 bracinhos aqui. Deixa eu colocar assim, ó, na mesa, porque é mais fácil aqui na mesa. Vou levantando, vou colocar as 2 bem juntinhas, dou uma apertadinha aqui atrás e as 2 juntinhas eu venho com a estequinha e já levanto os 2 polegares. Passo mais um pouquinho do pincel de água
pra colar bem os bracinhos. Apesar de estar bem molhadinha a massa, mas só pra garantir, né? Pra ficar bem sequinho. Agora eu vou fazer a cabecinha e reservar um pedaço também. Não vai tudo isso de massa, não. Só um pouquinho mais. Vou pegar só mais um pouquinho. Eu faço uma bolinha e com o próprio dedo eu vou passando assim no meinho para formar a área dos olhos, tá? Fiz a bolinha e eu vou passando o dedinho assim, ó, para formar aqui a área dos olhos, onde vai ficar. Os olhinhos eu vou colocar resinados, tá? Eu vou usar os olhinhos resinados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo depois os olhinhos que eu vou usar aqui. E aí eu vou alisando e ajeitando aqui embaixo também. A gente alisa bem, vai modelando, pra não dar na rachadura, né? Mas como a massa tá muito boa, a massa tá novinha, então acredito que não vai rachar, não. Tá vendo com essa parte aqui, ó? Eu passo bem em cima pra deixar bem lisinho, bem lisinho. Bem lisinho mesmo. Aí ajeito aqui embaixo, ó. Já tá dando um formatinho já de rostinho. Tá ficando já com um formatinho bonitinho. Eu não vou fazer a orelha porque depois eu vou colocar o manto dela, né? Então não precisa. Ó, usei esses olhinhos da Primor Biscuit, mas depois eu deixo aqui na descrição certinho o código. Depois eu coloco o código aqui. Colocam aqui. O outro. Eu dou uma achatadinha, uma apertadinha. E eu vou apertar um pouquinho com o pincel também. Pra afundar mesmo, né? Só pra não correr o risco, assim, de depois ele vir. E aqui fazer um narizinho. Fazer um narizinho, mas eu vou pegar a estequinha Ó, com o próprio pincel mesmo eu faço um narizinho. E depois eu vou pegar a estequinha aqui de boca. Fazer uma boquinha pequenininha, ó. Só pra... Só fiz uma elevaçãozinha aqui, assim, no nariz. Ó. Eu vou pegar um pedacinho de palito. Eu furo aqui com o pincel modelador. Pego um palito de... O certo é aqueles palitos de bambu, sabe, também? Mas como eu não tinha, eu coloquei um palito de dente mesmo. Vou colocar um palito de dente. E preservar só pra deixar aqui, onde vai ser certinho. Ó, eu coloco. Ó, ela tá ficando assim. Mas agora eu já vou fazer a pintura. Só coloquei o palitinho só pra gente saber também, né? O lugar, onde certinho. Que eu uso a PVA, né? A acrílica preta, a fosca, acrylex, que é fosca.
faço os cílios e depois a sobrancelha. Eu já falei aqui que cílios e sobrancelha, mais os cílios, é treino, né? Eu ainda não consigo fazer 100%, mas eu vou treinando, treinando, vou apagando, ó. Aí eu vejo onde fica mais ou menos bonitinho e deixo. Eu tenho essa paleta aqui de cores também, e aí eu dou uma leve marcaçãozinha assim com o dedo mesmo, porque também é uma santinha, né? E aí eu... E com o tempo também ela sai. Mas eu só coloquei um pouquinho assim de blush, né? Como se fosse blush, mas é de sombra. Essa paleta é até infantil. Peguei um pedacinho do biscuit preto pra fazer o cabelinho dela. Também é muito simples. É só um pedacinho de um lado e do outro. Eu faço tipo uma coxinha, aí subo um pra esquerda, o outro pra direita. E antes de colocar na cabecinha, eu já pressiono. Eu coloco aqui na mesa mesmo, pra fazer as marcaçõezinhas, ó. Coloco aqui na mesa mesmo, porque vai o manto, então o aplique é um pouco mais fácil, porque não fica nada atrás aparecendo, né? Ela tem o manto e a gente vai colar no quadrinho. Então, é muito mais fácil, eu acredito. Pra mim, né? Quando a gente não precisa especializar bem atrás, enfim. Aí eu fiz aqui do lado, deixei assim, ó, um pouquinho para aparecer bem a sobrancelha. Vou tudo no pincel de água, porque como eu falei das massas, né? Espalho um pouquinho e já coloco. E também depois, quando vier o manto, eu vou passar cola. Eu vou passar cola certinho. E o outro lado igual. Cortei pro outro lado, coloco aqui na mesa, faço as marcações e já coloco coloco na bonequinha. Ah, ó, tá vendo atrás? Vai ficar assim mesmo, porque vou colocar só um fiozinho aqui no meio, que ficou uma falhinha, pra não ficar esse buraquinho. Pronto. Só pra completar, né? Pra não ficar. Agora eu vou colar mesmo com a cola instantânea e respeitar o processo, né? Pra deixar colar pra gente fazer o manto. Se eu fizer o manto do jeito que tá, eu vou pegar, vai estragar todinho a bonequinha, porque o biscoito tá bem molhadinho. Então, vou pingar aqui bem pouquinho da cola pra colar a cabeça dela aqui, reservar. E aí, no outro dia que eu vou pegar, tá? A gente separa aqui pra deixar secar. Ó, já passou, óbvio, né? Um dia, já tá bem sequinho, bem ressecado. Aí, eu vou pegar uma bolinha de biscuit branco. Uma bolinha branca. Abro bem pouquinho, assim, só um pedacinho mesmo, que eu vou colocar assim na golinha, né? Na golinha dela. Eu tenho esse cortador da Blue Star, ó. Aí eu pego uma partinha, só essa partinha assim ó, do cortadorzinho. Tá grande. Vou pegar a faquinha, cortar um pedacinho. Aí eu vou medir, ó. Fica na golinha uma graça. Então, vou cortar mais um pedacinho. Só mais um pedacinho ali. Cortar mais esse pedacinho.
E aí, como ele já ressecou, né, de um dia pro outro, agora eu vou passar cola. Mesmo que eu peguei a massinha branca agora, pode ser que ela descole. Aí eu passo um pinguinho de cola nela. Bem pouquinho mesmo também. Eu tô passando cola com pincel, né? Não nem. É um bem pouquinha cola. E aí eu vou ajeitar aqui. A gente ajeita aqui, ó, no pescocinho dela. Atrás não precisa, porque agora vem o manto, tá vendo? Então, eu peguei um pedaço da massa azul cobalto. Aí a gente vai abrir. Aí o que que eu faço aqui? Eu vou abrindo no sentido de uma coxinha. Eu fiz uma massinha, uma bolinha, fiz uma coxinha, coloquei na mesa e fui abrindo, ó. Fui esticando pra direita, fui esticando pra esquerda, até dar essa voltinha aqui. Aí eu vou medindo na cabecinha dela pra ver se cobre tudo, se fica legal. E vou abrindo. Até eu ver que cobre tudo, se ficar legal, ó. Viu? Cortei um pedaço. E aí eu vou modelando. Vai modelando certinho. Cortar mais um pedacinho aqui. E aqui eu vou passar a cola. Com o pincelzinho eu vou passar a cola. De um lado e do outro. Porque agora ela vai ter que aderir tudo mesmo, né? Grudar bem. Ó. Já tá até grudando. Mas aí, aqui é sempre bom sim passar a cola. Ela vai envolver todo o biscuit, né? Vai envolver certinho. Aqui é a modelagem. Nós vamos modelando certinho. Cortei um pedaço aqui atrás. Vou esperar ela, ó, medindo. Vou esperar dar uma ressecadinha pra arrumar aqui em cima. Do jeito que eu quero que fica. Mas, a princípio é assim, tá ficando do jeito que eu quero mesmo, assim. Vou esperar ressecar um pouquinho. Eu tenho esse molde que é do ateliê do moldes, ateliê, isso, se eu não me engano é esse o nome. Esse é Princesa Peach, tem uma coroazinha, o nome desse molde, aí eu peguei a mesma massinha que a gente fez o vestidinho, tirei para fazer a coroa, vou modelando certinho para colocar aqui em cima da cabecinha dela. Ó. Tá vendo, ó? Isso. Eu sempre pego a plaquinha pra ficar de frente pra mim, pra ver se tá ficando bom, se não tá torto, por isso que eu vou pegando. Passo um pouco de cola, tudo cola branca, tá? Porque também o manto tá úmido, porque eu fiz na mesma hora, não esperei secar, não. Esse eu fiz na mesma hora, o manto e a coroa. Ó, eu tenho um strass, eu comprei na Shopee, depois eu ponho o link aqui também. Aí eu arranquei uma bolinha desse strass e colei bem no meio dessa bolinha que tem esse molde. E depois eu passo
Eu tenho também, depois vou passar cola e vou colar o stracinho aqui. Eu tenho um pó, aqueles pozinhos do Emerson Nogueira, que eu vou passar também. Esse pegador que eu mostrei, ó, eu consigo sempre arrumar ele quando eu colo o olho errado e quero tirar, para colar os strass. Aí eu pego a estequinha aqui atrás e dou uma achatadinha. Dou uma achatadinha. Ficou uma gracinha. E em volta aqui, eu peguei, tá vendo? O pozinho do Emerson Nogueira. Misturei um pouquinho de cola. E vou pegar um cotonete e passo bem no filetinho do manto. Eu preciso comprar uma tinta, né? Pra usar assim. Como eu não tenho, eu ficava virando ela pra ela não cair no rostinho dela, no cabelinho. Porque ele mancha, na verdade, né? Mas depois eu finalizei, eu coloquei um paninho e finalizei. Mostro pra vocês ela já finalizada, mas eu fiz assim, tá? Porque eu fiquei com medo de manchar. Ficava virando assim, ó. Só pra vocês terem essa ideia, eu mostrei essa parte. Mas fiz na mesma hora. Coloquei o manto, coloquei a coroa e vim passando por volta assim, ó. Eu tava com medo que ficava manchando, ó. Aí finalizei ele assim. Ajeitei o manto. Vou medindo certinho. Ó. E agora eu vou colar a parte que eu já tinha feito, já tava bem seco. No quadrinho, vou colar aqui. Essa parte já tá bem seca, que eu tenho outro vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo, quando eu montei o quadrinho, né? Quando eu passei a cola, enfim, eu já mostrei como é que faz. Já tá aqui no canal já. Aqui eu coloquei cola instantânea, tá? Aí eu medi certinho aqui do lado do outro, deixei um espaço. Coloquei assim. E coloco as outras duas também. Mas aí já foi cola instantânea, que já tava bem seco mesmo. Já fazia uns 2 dias que eu já tinha feito já. Coloquei dessa forma. Ó. E antes que vocês me perguntem por que que eu fiz isso, né? Porque a pessoa que pediu de presente, ela me pediu pra fazer um arabesco, que eu não sei fazer. No final vocês vão ver. Eu tentei fazer do meu jeito, assim, né? Porque nunca tinha feito assim, quadrinho assim. Eu gostei, né? Mostrei, a pessoa gostou, porque também é um trabalho artesanato, de artesanato, feito à mão, mas enfim, né? Agora eu vou escrever Rogai por Nós. Então, eu peguei um azul, o azul claro, e misturei com branco para ficar um pouco mais claro ainda. Como eu já mostrei aqui também no canal, eu passo um pouquinho de óleo ou creme para desmoldar dos moldes, né? Esse molde é da Simone Moldes. Também comprei na Shopee, mas tem o site dela também. Eu deixo aqui na descrição. E aí eu vou tirar a frase Rogai por Nós e colar no quadrinho, né? E depois eu volto falando, depois que vocês vou mostrar aqui. Eu acelerei o vídeo, porque já tem, né, vários vídeos aqui no canal, como tira e como coloca, enfim. Então, eu dei uma aceleradinha para não ficar extenso. Já ficou grande. Já ficou grande.
E aí ele ficou com azul, um tom de azul clarinho, que também eu não mostrei, que eu lembrei que eu não mostrei, mas eu passei, ó, o pozinho do Emerson Nogueira também, que é um azulzinho claro. E aí, o que que eu fiz? Tá vendo? Eu peguei o lápis, tentei fazer uns arabesco, acho que é assim que fala de lápis, e vim com a tinta por cima, né? Pra não ficar tão fora, né? Pra fazer direto com a tinta. E vim com a tinta por cima. Então, eu fui fazendo um por um, porque a pessoa pediu assim. Eu gostei do resultado, mas confesso que eu nunca tinha feito, fiquei com um pouco de receio, mas ficou legal. Aí eu passei o pozinho do Emerson Nogueira, depois eu vou tentar verificar a cor. Ele é um azul bem clarinho também, com um pouquinho de brilho, fica bem bonito as peças, ficam bem bonitas. E passei tanto nas duas, nos nomes, nas letras, na verdade, né? Como a hora que antes que eu fiz, antes de fazer o arabesco, eu também passei. Eu acho que é assim que fala, gente, me perdoem se não for. E aí, ó, eu fui fazendo um por um. Tentei fazer umas coisas assim, mas como foi a primeira vez, né? E como é o que eu falei, é manual, é artesanato, é feito à mão, então é personalizado, porque cada um tem um jeito. Se eu for fazer de novo, do mesmo jeito que uma pessoa me pedir, eu quero igual, eu sempre falo, igual não vai ficar, que eu já tentei reproduzir, não fica igual. Já fiz, um trabalho e a pessoa me falou, eu quero igual o que você fez aquela vez. Falei, olha, pode ser que não consiga fazer igual, porque mesmo eu fazendo, é diferente. É engraçado, né? Mas fica diferente. Não dá pra repetir. Eu tento fazer bem parecido. Ó, como que ele ficou. Aí eu vou colar a santinha aqui e vou colar rogai por nós aqui do lado. Tá vendo? Já tá com um brilho diferente por conta do pozinho. Os pozinhos do Emerson Nogueira, eles são maravilhosos, assim, para esses trabalhos. E aí ela vai ficar assim, ó. Ela eu colei com a cola instantânea, eu mostrei a cola instantânea, mas primeiro eu colei os nomezinhos, tá? Eu coloco essa... Parece que tá torto, mas depois ele não ficou, não. Eu medi certinho. Eu coloquei só É porque tá torto, na verdade, é o celular. O celular na mesa, ele fica meio torto para eu tentar gravar assim para vocês. E eu mudei de posição, coloquei na mesa onde tava, mas enfim. E aí ele ficou assim. O quadrinho ficou dessa forma, eu gostei, coloquei aqui na porta para vocês verem, ó. Coloquei atrás da porta do quarto da minha filha, depois coloquei no meu quarto. E eu amei, gente. Confesso que eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe, deixe sugestões. Até o próximo. Tchau!